Alô? Quem é? Sérgio. Ô, Sérgio. Quem fala? Hein? Quem está falando? Sérgio. Sim, eu sei. Diga, Sérgio, está falando de onde? Salvador. Salvador. Torce para quem? Bahia. Bahia, claro, né? Diga lá. Eu queria saber no Internacional como ele se sentiu sendo Bahia, sendo campeão brasileiro em própria estádio de Porto Alegre. Você não entendeu a pergunta? Repita, Sérgio, por favor. Como a torcida internacional sentiu o Bahia sendo campeão brasileiro no próprio Beira-Rio? Para nós foi normal, nós somos 3 vezes campeão brasileiro. Normal não, mas tudo bem que vocês foram 3 vezes campeão brasileiro. Quem mais? Perguntas aqui. Quem é que pergunta aqui? Quem é que pergunta aqui? Esse rola aqui, ninguém pergunta aqui. Estou vendo que tem mais garotos aqui, a fim de perguntar, já vou, garoto, diga. Qual a relação da torcida do Palmeiras com as outras? Eu gostaria de saber. Nenhuma. A gente só se dá bem com 2 torcidas do Brasil, que é do Rio de Janeiro, que é do Vasco e do Botafogo. E o restante a gente não faz nem questão de ter. Antes de tudo, eu queria dar uns brindes aqui pra você. Oh, tá vendo? Isso que é uma torcida organizada. Os caras vêm e dão brinde. Tem o boné da Mancha, um da Mancha Birim, que é a nova fase da Mancha aí, calendário, camisa. E o saquinho você me empresta também? Também, só que tem mais adesivos. Certo. E você e a sua produção estão convidadas para próximo dia 3 de junho, o 8º aniversário da Mancha, que vai ser no Paládio. Que é só para chatear um pouquinho aí o pessoal aí. Agora me diga uma coisa, Paulo. Na verdade, nem vou perguntar para vocês, vou perguntar para as outras, pelo menos um me responda. Ele falou uma coisa que realmente acontece, quer dizer, o Mancha realmente não se dá com as outras torcidas, porque muitas vezes as torcidas organizadas, pelo menos frente à mídia, diz que se dá bem com todas. Que não. Ele falou uma verdade? Ou o Mancha, na verdade, é uma torcida que se exclui das outras? Eu quero colocar que da parte do Flamengo, eu não tenho nada contra a torcida nenhuma. Do Rio, eu digo, inclusive. Eu não entendo. Veja Todas bem, as vezes que eu venho aqui Flamengo e Palmeiras, eu fui bem tratado. A gente Não, estou falando no Rio de Janeiro. Eu sei. Isso A aí ele torcida tá do jogando Flamengo se dá bem com conversa todas fora. as torcidas? Não estou jogando. Por que eu vou Ele tá jogando conversa. A gente não Não. faz questão de ter coletividade com ninguém. É isso que é bem claro, entendeu? Da nossa parte aqui, eu não sei, Botafogo, Vasco. Eu nunca vi italiano se dar bem com português, com galego. Nunca A vi. torcida do Palmeiras é uma colônia, mas se você for hoje em dia em jogos do Palmeiras, você vai ver que não tem só italiano. Entendeu? Mas tem. Italiano e português, não entendi. Não dá para entender como é que se dão bem. Isso é um paradoxo. Perguntas. Quem faz perguntas? Quem, garoto? Diga. Eu queria saber se é com esse pensamento que a Mancha entra no jogo em querer quebrar todo mundo e não ter amizade com as outras torcidas, ou se é pra ver o time dele jogar bola, pra ganhar. Veja bem, a gente não sai com esse pensamento. É que é uma coisa muito complexa. Se eu fosse perder o tempo de explicar para vocês o que aconteceu no passado, entendeu? É diferente. Hoje em dia é fácil. O pessoal do Flamengo vem aqui, dos Gaviões, do São Paulo vem aqui dizer que eles querem fazer amizade, entendeu? Só que antigamente a história era diferente. E quando a torcida do Palmeiras mudou, entendeu? Começou o outro lado, aí virou a história. Acharam que a torcida do Palmeiras só tem bandido, só tem vândalo, entendeu? Quer entrar para quebrar. A história não é essa, é diferente. Eu queria perguntar do torcedor do Flamengo, já que eles conhecem bem os vascaínos, como é que os vascaínos se deixam influenciar por os dirigentes inescrupulosos como o Eurico Miranda, para bater na torcida de São Paulo? Não, vamos deixar bem claro aqui que sábado jogou São Paulo e Vasco, né? E também jogou Corinthians e Vasco lá. Ambas os jogos lá, tanto do Corinthians como do São Paulo, foram batizados por nós como Operação Fórmula 1, onde o pessoal chega e depois sai correndo, entendeu? Então, eu acredito que o problema todo está ali ligado quando a torcida não se torna independente. Não é independente ele, entendeu? Porque é independente do clube. A torcida tem que ficar independente do clube, ela tem que largar negócio de dirigente, tem que meter pau nos dirigentes. Eu queria pegar uma deixa do Léo aqui, porque eu presenciei o fato, então acho que eu estou mais por dentro.
Deu para perceber, o circo todo foi armado. Infelizmente, todo mundo tem a ideia de que a torcida organizada que leva a violência para o estádio. Infelizmente, a gente percebeu o fato comprovado para quem acompanha a imprensa de que o dirigente incitou a torcida a ter violência. Entendeu? Tanto que saiu no Globo, se eu não me engano, incitando, falando que se o juiz roubasse, não ia sair vivo lá de São Januário. E quando eu cheguei na porta de São Januário, infelizmente, o seu capitão, acho que tem que vir fazer um estágio aqui em São Paulo, entendeu? Para aprender a fazer um pouco de policiamento, porque eu nunca vi uma torcida chegar no estádio visitante e não ter um lugar para ficar no estádio. E a gente teve que entrar na forçada, o próprio capitão tinha, eu acho que 3 ou 4 oficiais vendo tudo aquilo ali, a torcida do Vasco passava por eles, atiravam pedra, tudo, eles não faziam nada. Ali foi comprovado, eu não sei, ou uma grande inexperiência dos oficiais, ou ele deve ser muito amigo do senhor Ico Miranda para deixar tudo aquilo acontecer. Mas, infelizmente, para eles, a Independente foi com 10 ônibus, assistimos jogos e ainda colocamos a torcida do Vasco para correr lá dentro. Legal. Altacir, qual é o... Fora Salvador, Salvador vocês dominam, assim. Qual é o lugar mais difícil no interior da Bahia de se presenciar o jogo que a torcida é violentamente recebida? Tem um lugar, uma cidade do interior da Bahia? Olha, lá em Salvador é difícil, entendeu? Não existe isso, entendeu? A torcida Bamor, onde chega, é bem recebida, entendeu? Em Alagoinhas, em Feira de Santana, e outras torcidas que chegam lá são bem recebidas pela Bamor. Qualquer torcida aqui que chegar lá em Salvador, nós recebemos com faixas, com flâmulas, camisas e bonés que nós damos de presente, e nunca usamos violência em campo. Agora, qual é o lugar mais difícil do Brasil de assistir um jogo de futebol, na sua opinião? Olha, eu acho que o São Januário, do jeito que a torcida do Vasco está agindo ultimamente, eu acho que é o estádio São Januário. Queria que você falasse a respeito do Rio Grande do Sul. Se o interior também é tranquilo, como é na Bahia, e para você, qual é o lugar mais difícil que o Inter tem que assistir um jogo de futebol fora do Rio Grande do Sul? O primeiro lugar no Rio Grande do Sul é Pelotas, torcida do Brasil de Pelotas, é mais violento que tem lá. Tá? E fora do estado, nós viajamos bastante aí, conosco não acontece nada, acontece mesmo. A gente vê que acontece bastante violência, torcidas organizadas e tal, mas nós, internacional, lá não acontece nada. Viajamos do Brasil todo aí, sempre numa boa, o pessoal numa boa conosco sempre. Rio de Janeiro, mesma pergunta. Você quer saber qual é o grande alçapão, né? Uhum. Na minha opinião, tem um alçapão bom ali, que é a Vila Belmiro, né? Vila Belmiro é um negócio meio... Mas assim, vamos dizer, de uma maneira geral, depende do policiamento. Se o policiamento for eficaz, souber entender da coisa, né? E aí não tem... Dá para se trabalhar. O policiamento souber ouvir as lideranças de torcida, diminui bastante qualquer lugar que seja. Perguntas. Quem faz perguntas aqui para os garotos que estão aqui representando? Garota, diga. Eu queria saber da torcida do Bahia, o que eles acham e o que hoje em dia se poderia fazer para ver uma maior divulgação do futebol feminino. Olha, isso aí depende das federações baianas, federações de futebol, entendeu? Paulista, Carioca, Baiana, não depende... E como que é feita as arrecadações para a compra de bandeiras? Se é só por venda de camisetas, se tem alguma... A venda de adesivos, camisetas, entendeu? E a gente tem alguns que são poucos palmeirenses, não diretores do Palmeiras, são palmeirenses que colaboram com a gente. Queria até agradecer, se ele não achar muito ruim, aí ao Léo da Vila Maria, entendeu? Que é um bicheiro lá, que ele dá uma grande força para a mancha. Diga aí. Quanto a essa pergunta aí, a torcida Bamor, ela, além de vender camisas e adesivos, nós contamos com a colaboração do presidente do Esporte Clube Bahia, que é o Paulo Maracajá. Esse é quem nos dá total apoio, total força para que a torcida cresça. Ok. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo, e a resposta vai sendo intercalada com as outras perguntas aqui. A pergunta é a seguinte: qual foi o maior aperto que o Gaviões, que a torcida independente, assim por diante, passou que você se recorda? Tá ok? Essa pergunta para todo mundo. Qual foi o maior aperto mesmo que você se recorda? Qual foi? O maior aperto que eu tenho certeza que os Gaviões passou foi no jogo em Marília. Um jogo em Marília em 82, que o Corinthians estava jogando o penúltimo jogo do campeonato. Foi 1-0 pro Marília, gol do Campos. E realmente a cidade inteira de Marília recebeu mal. A torcida do Corinthians, não só os Gaviões, a torcida do Corinthians inteira. E foi difícil. Inclusive para sair da cidade foi difícil.
Mas fora isso, graças a Deus, aonde quer que vá os Gaviões da Fiel, nós somos bem recebidos e não tenho nada que reclamar. Perguntas, garoto. Aqui primeiro, diga. Eu queria saber assim, se não tem na CBF uma punição assim, para o dirigente do Vasco, do Eurico Miranda, como teve um do dirigente do Inter. Mas do Vasco é muito mais grave, né, do que a punição que o dirigente do Inter teve. Está sabendo disso? É que eu saiba, a Justiça Comum pode processar o senhor Eurico Miranda por incitação ao público da violência, entendeu? Agora só resta saber se vai ser feito isso, entendeu? No caso, se não for feito, vai comprovar a irresponsabilidade da CBF aqui no Brasil. Tá, fala do aperto agora. Do aperto, eu acho que foi um jogo que aconteceu no Paraná, em Curitiba, São Paulo e Atlético Paranaense. Infelizmente, uma outra irresponsabilidade da Polícia Militar, que o jogo estava lotado, acabou o jogo, a polícia simplesmente sumiu do estádio e deixou toda a torcida sair do estádio, a torcida independente ficou no estádio. Conforme nós fomos sair do estádio, a multidão toda estava numa praça aberta, entendeu? E começou a apedrejar os ônibus e a torcida. Sorte, que é o seguinte, eu acho que torcida organizada tem o bem que todos são unidos, entendeu? Então eu acho que 50 unidos prevalece a 1000 pessoas desunidas. Entendeu? Então isso eu acho que foi um grande aperto. Foi 1 ou 2 horas mais ou menos de chuva de pedra até o povo, sabe, escoar e quebrou todos os ônibus. Mas eu acho que com calma, entendeu? Eu acho que o que prevalece em todas as brigas, coisa que todo mundo está sujeito, é a calma. Garoto, diga. Gostaria de saber da Bahia lá. A gente está vendo que o nosso país está cada vez mais na miséria. A Bahia é um estado que dá para ver que não é um estado, existem grandes desigualdades sociais. Na minha escola, principalmente, a gente está vendo que é uma escola de um nível mais alto, a gente está vendo que o pessoal não está muito se interessando pelo futebol. A gente está percebendo que em cada classe só 10, 15% do pessoal está querendo jogar. Então, já que o Brasil está num país de tanta pobreza, você acha que o futebol seria uma forma de fazer com que os pobres pudessem ter uma profissão, ou mesmo assim na torcida, mesmo pudesse participar mais ativamente da sociedade? Olha, eu agradeço a você por ser torcedor do Bahia, certo? Agora, quanto a essa pergunta sua aí, eu discordo de você, porque o garoto, ele não deve parar de estudar só para praticar o futebol, porque o jogador de futebol é uma carreira curta, entendeu? E de repente, se ele, quando chega aos 35 anos, ele não estudou, se ele não cresceu no futebol, não ganhou muito dinheiro, então ele vai ser um jogador, vai vender picolé aí na rua, entendeu? Não vai poder sobreviver. Agora, a pergunta que eu faço para quem queira responder é a seguinte, aproveitando o gancho. As torcidas organizadas têm um papel político, de alguma maneira ou outra? Isso aí eu gostaria de complementar, porque é muito intenso. Antigamente, entendeu? A parte do torcedor profissional dentro das torcidas organizadas. Eu acho que as torcidas, pelo menos do Rio e de São Paulo, que se tornaram grandes facções, entendeu? A primeira coisa que se combate é o torcedor profissional. Acho que o torcedor tem que ir no estádio por amor à camisa e por amor ao time. E, atualmente, infelizmente, ainda prevalece 1 ou 2 torcedores que deixam se prevalecer pela política, para se levar proveito de político, para ganhar dinheiro ou coisa parecida. Mas eu acho que 99% das torcidas organizadas, eu acho que não tem nenhuma delas aqui que deixa se prevalecer a política dentro da torcida organizada. Inclusive, o torcedor profissional é aquele que ele pega um apoio político, ele apoia um cidadão politicamente, devido àquilo que ele recebe em troca, tá ok? Inclusive, dando uma deixa aqui, os Gaviões da Fiel é uma torcida independente, graças a Deus, como acho que todas que estão aqui, e é uma torcida que nunca, principalmente na vida política dentro do Corinthians, ela nunca se comprometeu com A ou com B, nunca cultuou uma personalidade. Ela sempre vai com aquilo que ela acha que é melhor para o Corinthians naquele momento. Ela já foi a favor do Vicente Matheus, já foi contra quando achou que ele estava errado. É uma torcida independente. Telefone. Alô? Quem é? Alô? Quem está falando? Alberto. De onde, Alberto? Niterói. Para quem que você torce? Flamengo. Faça a sua pergunta. Alô? Diga. Aqui, eu sou da raça rubro-negra e na Copa União eu fui ao jogo Flamengo e Palmeiras. Aí eu gostaria de perguntar pro chefe da Mancha por que sempre quando vem aqui eles apanham direto, continuam indo aqui, eles não aprenderam ainda não. No Flamengo e Palmeiras, o Flamengo ganhou do Palmeiras, eles começaram a atacar pedra na geral, na torcida do Flamengo.
polícia baixou o sarrafo mesmo. Será que eles não aprendem, não cansam de apanhar, não? Eu, particularmente, todas as vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, nunca apanhei. Agora, gostaria de perguntar pra vocês, por que o último Palmeiras e Flamengo vocês não vieram? Só isso. Pô, veio meia dúzia, aqui. Cascata não vai. Veio meia dúzia que o batalhão de choque levou em 3 camburões pra pensão Gaviões da Fiel, que eu acho que virou pensão. Os caras dormiram nos Gaviões. Inclusive, quando você citasse o nome dos Gaviões, você devia ter mais respeito. Não, Alex, você está falando de uma torcida que tem 18 mil associados. Quando você tiver metade disso, você fala com a gente. A metade... Alex... Veja bem, vamos acalmar. O rapaz não é levar pro outro lado. Não é levar pro outro lado. Veja bem, não é levar pro outro lado, não é querer falar que os Gaviões é pensão. Entendeu? É que dá um pano que não tem nada a ver, bicho. Os caras arrumam no Rio, porque não larga eles aqui numa boa? Vem assistir o jogo aqui e fica numa boa. Agora vai dormir nos Gaviões. Primeiro que é. Aí ninguém fica falando. Presta atenção. A torcida do Flamengo veio aqui ao Chiqueirão, como é que é o nome? Chiqueirão. Chiqueirão. Viemos brincar no parque mais uma vez aqui, com todo respeito. Viemos aqui normalmente. Você veio. Por que você acha que eu não vim? Você veio. Por que você acha que eu não vim? Por que você não veio? Por que você acha que eu não vim? Não, você veio. Não, você acha? Não, você veio. Assim? Não, você não tá, você não veio. Você não veio, bicho. Vocês trouxeram uma bandeira que quem trouxe foi até o rapaz aí que telefonou. Quem trouxe foi o nosso 13º pelotão, rapaz. Peraí um pouquinho. Foi o pessoal aqui de São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal do Mancha. Pelo que eu estou entendendo, e pelo que você está conversando, a questão da violência, que nisso todo mundo falou, não, ninguém... Está se resumindo a isso. Quer dizer, quem é homem, vem torcer. Quem não é homem, vai se esconder. É essa que é a política das torcidas organizadas? Veja bem, sabe o que eu quero dizer agora? Neguinho vem aqui e quer colocar um pano, falando que não tem um lado político, não tem... Todo mundo sempre apoiou o político por dinheiro, todas as torcidas já fizeram isso. Os Gaviões nunca fez isso, você está enganado. Agora fala que não, onde a gente vai é bem recebido, a história não é essa. Então, quer dizer, se quer se fazer uma coisa certa, entendeu? Teve uma reunião no Batalhão de Choque a semana retrasada, que o Adamastor não estava o pessoal da Independente, falou em se fazer um conselho das torcidas de São Paulo para ver o que podia se fazer em relação à violência. Se quer se fazer uma coisa séria, vamos fazer uma coisa séria. Mas não vem fazer média porque está na frente da televisão. Eu acho que tem. Vai falar que na Mancha só tem gente boa? Não tem. Nos Gaviões só tem gente boa? Não tem. Então não adianta. Todos são culpados, entendeu? Todas as torcidas são culpadas pela violência. Não adianta querer colocar um pano em cima e querer, sabe, não, a gente não é assim. Todo mundo... Eu só me admiro você falar isso, porque até agora, ninguém... todo mundo assumiu que existe violência em torcida uniformizada. Não, vocês não. Mas eu assumo que existe, mas não é um privilégio. A semana passada, quebraram 67 ônibus lá em Santo Amaro. Eu não fiquei sabendo que tinha algum torcedor uniformizado quebrando um ônibus lá. A violência é um privilégio da sociedade, não de torcida. Perfeito. Aí vocês querem colocar um pano que nem Corinthians e Flamengo. Falou que porque a São Paulo tava alagado, o povo ficou nervoso. Quero deixar bem claro, a torcida do Flamengo, eu reafirmo isso, trata todas por igual. Não temos discriminação por ninguém. Isso me cheira, parece até complexo de perseguição. Não, eu não sei o que. Nós tratamos todos por igual. Estivemos aqui nesse estado, como é que é? Parque Antártica. Fomos muito bem recebidos. Voltamos. Agora... Qual é o estádio de vocês, hein? Não, pera. Perdão, qual é o estádio de vocês? Vocês serão muito bem recebidos se forem lá. A Gaviões esteve lá, né? Teve até um almoço lá, tranquilo, né? Teve um almoço lá. Se for lá, será bem recebido, não tem problema nenhum. Eu vou. Telefone, deixa eu ver. Alô? Tô te convidando. Alô? Quem fala? Eliane. De onde? Vitória. Espírito Santo? É isso aí. Torce pra quem? Vasco. Diga. Eu queria saber do pessoal do Palmeiras e do Gaviões. Vocês criticaram toda a torcida do Vasco pelas brigas e tal. Mas vocês começaram a discutir entre si aí o que está havendo. Eu acho que se vocês estão querendo combater a violência, tem que partir de vocês, entendeu? O que vocês acham? Veja bem, eu não critiquei a torcida do Vasco em si. Inclusive foi o Adamastor que citou, mas eu até concordo com ele quando ele diz
que a violência não partiu em si da torcida, partiu de um dirigente incompetente que incitou a torcida. E o Vasco realmente, infelizmente para o futebol brasileiro, o time do Vasco tem um dirigente incompetente que incita a torcida. Isso daí é claro e evidente, não sou eu que estou falando. Isso é claro e evidente, é fato. Ok. Pergunta do garoto, diga. Eu queria saber, a Mancha Verde sempre fala que não é violenta, né? E por que eles não são aceitos pela própria torcida palmeirense? E como é que eles explicam aquele fato de eles jogarem o torcedor lá no fosso do Parque Antártica? Não, ó, eu acho que... Se eu for explicar pra você o que aconteceu com esse torcedor, eu vou entrar no outro mérito, aí vai gerar mais discussão aqui, entendeu? Não, eu sei responder. O problema é que ele faz uma pergunta que nós vamos entrar, vai acabar... Eu vou falar que ele é de uma outra torcida, que ele não tinha nada que tá fazendo lá no meio nesse momento, entendeu? Reconheceram. É a mesma coisa que foi uma pessoa da Mancha assistir o jogo do Corinthians. É ou não é? Não ok. Momento. Vamos pra rua saber o que as pessoas acham a respeito das torcidas organizadas. Rua. Torcidas organizadas? É um jeito das pessoas se entrosarem e de falarem o que elas pensam, porque o campo de futebol é uma fonte de escape para todo mundo. As torcidas organizadas, eu acho que elas impedem a violência. Essa torcida, ela consegue empurrar o time para frente. São torcedores profissionais que os clubes pagam e a maioria eles só fazem zona mesmo no jogo. Sei lá, é rivalidade entre times. Alguém vai de camisa verde, por exemplo, no jogo do Corinthians, os caras mandam tira, bate, sabe? Eles estão tão fanáticos pelo clube que eles não admitem perder o jogo, então eles tentam pra quebrar mesmo e não... Futebol tem que ser levado como um esporte, né? Agora ir no campo para receber agressão, numa certa forma, acho que é ruim. Tem que ajudar a armar o espetáculo e não acabar com ele. Ok. Bom, é o seguinte, vamos para mais um telefone. Alô? Quem é? Pimentel de Salvador. Torce para quem, Pimentel? Eu torço para o Corinthians. Eu queria fazer uma pergunta para o... Para quem? Para o rapaz da Gaviões. Diga. É o seguinte, eu queria saber o que a Gaviões pensa do picareta, do reacionário, do Vicente Mateus. Veja bem, eu acho que é até forte essas palavras pro senhor Vicente Mateus. É que nem eu falei, os Gaviões nunca cultuou personalidade. Os Gaviões respeitam a pessoa humana do seu Vicente, sabe que ele é uma pessoa carismática, é um corintiano de carisma. Agora, sempre quando o seu Vicente Mateus estiver errado, os Gaviões vai se colocar numa posição contra o seu Vicente Mateus. E quando ele estiver certo, vai apoiá-lo, independente da pessoa física dele, que é uma pessoa que tem um carisma muito grande. Tem uma pergunta que veio aqui de São Paulo, Flamengo. Se um português não pode sentar perto de um italiano, como é que você pode sentar ao lado de outras pessoas no estádio? Boa pergunta, gostei de ver. O problema é que você tem que analisar a conjuntura da coisa, porque aquele assunto ali era uma aliança, um ficou amiguinho da outra, outro ficou, não sei o quê, e não tinha afinidade. Você vê, Flamengo e Corinthians é o povão, pô, é a massa é que manda, pô, não tem conversa. E ali não, ali ficou um negócio meio, né, Agora tu não vai me perguntar aquele negócio do sufoco, não? Eu tô para contar uma aqui que ninguém vai passar. Diga. O maior sufoco nós passamos na Argentina. Flamengo e Estudiantes de La Plata. Estávamos lá, chegamos com o ônibus lá, começava aquele batucada. Daqui a pouco chegam os famosos barra bravas e tal. Aí quando veio um cara de 2 metros assim, você, homem, eu para a guerra ou para a paz? Eu olhei assim, malandro, olhei para trás. Devido às circunstâncias, nós queremos La Paz, né? E estava ali lotado e aquele estádio... E lá na Argentina, meu amigo, morre 10 por ano. Morre 10 por ano. Só isso que eu falo. Legal, vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. 1 minutinho, a gente volta com matéria-prima, conversando com aqui da torcida camisa 12 do Inter. Vamos bolar uma pergunta assim que só uma pessoa possa responder a respeito do Internacional de Porto Alegre. Tudo bem, vamos uma pergunta. Qual é o técnico da seleção brasileira? Isso aí é fácil. Qual é o técnico internacional? Quem sabe? Quem é o técnico do Internacional para levar o boné? Aí, o cara sabe tudo, a enciclopédia, diga. Wayne Andrade. Tá certo. Tem mais um bonezinho aqui, o cara é fogo. Bom, qual foi o maior sufoco que o Damor já passou? Olha, foi há mais ou menos 2 anos atrás, nós fomos para Recife e a torcida do esporte nos imprensaram, entendeu? E nós passamos esse sufoco porque nós ficamos cercados e não tínhamos para onde sair, entendeu? E aí, o que aconteceu de grave, assim?
De grave foi que rasgaram nossas bandeiras, agrediram os integrantes da nossa torcida, rasgaram as camisas. E quando eles chegaram lá, nós não fizemos isso. Nós tratamos com delicadeza. Quem é que queria perguntar aqui? A garota, diga. Eu queria perguntar se os juízes são realmente neutros no jogo de futebol ou se existe alguma, assim, eles... Tem juiz ladrão. Se tem juiz ladrão. Todos eles estão prejudicando o Internacional. Por quê? Por quê? É só ver, né? Todos os partidos internacionais aí, juízes... Por quê? Por quê? Juízes enganaram com o Internacional esse ano? Por causa da CBF. Por causa do seu Ricardo Teixeira, que é inimigo do nosso presidente. Quem mais? Perguntas? Aqui, garoto, diga. Eu queria saber do cara da Mancha, como é que ele quer se dar bem com as demais torcidas, se chegando no estádio a primeira coisa que eles berram é violência, é o que interessa, o resto não tem pressa. Não quero sair, o pessoal fica... Veja bem, a Mancha tem o pensamento. Eu não tô aqui para falar pelos 8 mil sócios e dizer que a gente não quer mais a violência. Daqui para frente, o que acontece, acontece. Vou fazer o quê, bicho? Garoto. Eu sou vice-presidente, mas eu tenho voz ativa. É melhor... Sabe qual é o problema? Outro dia a gente estava conversando. Nesse episódio de Corinthians e Flamengo, você não via um dos líderes de vocês ou apanhando ou batendo, que seja, entendeu? Em qualquer coisa que acontece, é o que acontece com a torcida do Palmeiras. Se você vê apanhando, você vai ver o pessoal, sabe, da TUP, o pessoal da mãe. Se você vê batendo, são as mesmas pessoas, entendeu, bicho? Peraí, tem um microfone, isso ainda lá em casa, é uma conversa que ninguém está entendendo, né? Fala aí, já que... Chega mais também, né? Fala aí. Eu vi o quadrangular Copa Vicente Mateus e eu estava cruzando os ônibus e não tinha nenhum responsável pela torcida. Não tinha da Mancha não, porque o ônibus da Mancha já estava no Pacaembu. Não. Tá bom, esse é um caso. Garoto, diga. Eu queria perguntar pro cara da Gaviões. Antes eu queria mandar um abraço pro amigo meu. Não, primeiro... Eu queria perguntar pro cara da Gaviões o que a torcida do Corinthians está preparando pro jogo contra o Boca no Morumbi, quarta-feira. Veja bem, nós já comparecemos ao Corinthians, conversamos com o seu Vicente Mateus, ajudamos a fazer com que ele colocasse o ingresso a 500 cruzeiros, porque o corintiano, falamos pro seu Mateus, seu Mateus, o corintiano está indo em jogo segunda, quarta, sexta, domingo, ele não tem mais dinheiro para ir em jogo, e o seu Mateus foi complacente, abaixou o ingresso, e fora isso, nós estamos convocando, a nível de imprensa, de mídia, os corintianos, para realmente invadir o Morumbi, que os Gaviões em si vai fazer uma festa à parte, a família Gaviões, e a nação corintiana vai empurrar o time para a vitória, eu tenho certeza. E aí, tem juiz ladrão? Juiz? Vou voltar à pergunta que a garota fez ali, referente a juiz. Olha, o juiz é neutro aqui, no Sul, porque na Bahia, quando joga um time da Bahia e um time do Rio, aí botam um juiz paulista. E aí eles, o que é que eles fazem? Só favorecem aos cariocas. Por quê? A mesma coisa. Por que os cariocas? O juiz é paulista, não é favorecer os cariocas? Sim. Eu não tô entendendo você. É o seguinte, olha... Tá maluco, pô. O Paulo Maracajá lá, é impossível roubar o Bahia na Ponte, não. O Paulo Maracajá entra. É o Eurico Miranda no Nordeste. Não, é verdade. Maracajá não. Esse aí eu defendo. Olha só. Ele só defende o Bahia quando o juiz está errado. Entendeu? E o juiz só favorece o time do Sul. Time do Sul? Sim. Principalmente Rio e São Paulo, entendeu? Isso aí só vai melhorar depois que Zico pegar a CBF e levar para Brasília. Aí é que vai melhorar. Pergunta, garoto. Vai levar pode não ter praia. Justamente como ele falou... Para quem quer? Bom, não tem muita... É mais geral assim, mas posso fazer pro Adamastor. Bom, como acho que foi ele que falou, a violência vem dos dirigentes. Já é uma consequência. Não sei se foi ele do Flamengo que falou. E eu queria saber, porque não só ele, não tô falando que são eles, mas já, de um modo geral, quando eu vejo na televisão, assim, muitas quebras de ônibus, já que eles não têm nada a ver, né? Então, por que a torcida bate muito em ônibus, quebra ônibus? No caso, um fato verídico que aconteceu, eu fiquei revoltado, foi o jogo São Paulo e Grêmio, que aconteceu no Morumbi. Eu acho que há 2 semanas atrás, a dona Erondina não estava colocando ônibus
para os estádios de futebol. Aí gerou uma revolta por parte dos líderes de torcida organizada, porque a torcida organizada aluga o ônibus, então ela não tem um problema de locomoção ao estádio. E o torcedor povão estava com problema de locomoção porque a prefeitura não estava colocando. E foi os chefes de torcidas, eu fui um de que reclamei, batalhei pelo torcedor, entendeu? E foi São Paulo e Palmeiras, entendeu? E a prefeitura colocou os ônibus para o povão. E isso que eu falo, tem a violência na arquibancada, a gente luta pelo torcedor, e me revoltou que o torcedor povão me decepcionou. A gente estava assim caminhando para o Morumbi, e no caminho a gente estava vendo vários vidros pelo chão, falando, caramba, o que é isso? Quando a gente chega, num certo momento que cruza com os ônibus da CMTC, onde os torcedores comuns vão até o estádio, os torcedores estavam realmente, sabe, estavam loucos, estavam quebrando os vidros, porque ainda não pagou o ônibus, era de graça o ônibus. Eles estavam depredando o ônibus, o motorista andando, depredando o ônibus, jogando os bancos para fora do ônibus. Entendeu? Aquilo revoltou todo mundo, falou, pô, do momento que não tem ônibus, entendeu? Todo mundo reclama, batalha para aquilo ter. Do momento que tem, o pessoal vai lá e depreda os ônibus, e isso aconteceu tanto por parte dos torcedores do São Paulo, como por parte do Palmeiras, entendeu? Então, acho que tem que ver eu não sei de onde parte isso aí, se é revolta do próprio povo. Então, a violência está toda generalizada, imprensa, líderes de times, líderes de torcida e do próprio povo. Não tem uma explicação. Ok. Qual foi o maior sufoco? Foi em 89, Montevidéu, Interpenal. Nós fomos para lá com 27 ônibus. Voltaram com quantos? Não, ficou 4 lá. Ficou 4 queimados. Queimaram 4 ônibus nossos e voltou 10 totalmente quebrado também, entendeu? Telefone, alô? Alô? Quem é? Roberto. De onde? Do Rio de Janeiro. Torce para quem? Eu torço pro Fluminense. Diga lá. É o seguinte, eu queria denunciar o cara que está aí nessa roda, que infelizmente está fazendo um papel de santo, um papel de coerente, um papel de uma pessoa sensata, que defende a paz, mas é o oposto. É o presidente da torcida do Flamengo que está aí. Eu já vi ele espancar. Aí depois eu digo que querem fazer média, não acredito. Deixa ele terminar, garoto. Eu já vi ele fazer muita violência na porta do estádio, já vi espancar muita gente, e tem muitas pessoas do Rio de Janeiro que odeiam esse cara. Ele, infelizmente, é um cara o oposto do que ele está se fazendo aí. E essa cara de porfírio flamenguista aí é a coisa mais ridícula possível. Ele, infelizmente, é um cara que bate, que é violento, que não sabe medir as consequências, e aí está fazendo papel de palhaço. Ele e o gordinho de São Paulo. Legal, obrigado. A maior prova que nós não somos violentos, que nós tratamos todos bem, que uma vez, em 85, jogo do Brasil, a garotada foi lá por engano e pegou, acho que a faixa da mancha verde. Passou 4 anos, acho que nós temos umas 20 bandeiras de vocês aí. Nós fomos devolver as faixas. Outra prova que nós não gostamos de briga, que aconteceu um pequeno curto-circuito no ônibus dele, no Fluminense Palmeiras, nós mandamos rebocar também. São Paulo e Flamengo também pegou fogo no ônibus da Itapemirim de vocês. A boa prova é que nós não temos problema de violência. Esse rapaz do Fluminense, ele tava meio tonto assim, por causa do gol do Nélio de calcanhar, né? Ele meteu um gol lá nele, no último minuto. Ele ficou assim meio perdido, então não é um mau rapaz. Rapaziada do Rio, não tenha raiva desse rapaz, ele meio tá fora da noção dos fatos, entendeu? O cantinho aqui dos caras que ainda não falaram, fala, garoto. Eu queria fugir um pouco dessa questão da violência, queria aproveitar a presença do dirigente aí da torcida organizada do Flamengo e perguntar a ele, esse campeonato, pela segunda vez consecutiva, independente de ser Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todos os times de ponta do Campeonato Brasileiro, não tem nenhum carioca, nem Flamengo, nem Botafogo, nem Fluminense. Os líderes são Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino e Atlético Mineiro. Eu queria saber, é o segundo ano consecutivo no Campeonato Brasileiro. Inclusive, o meu Palmeiras enfiou logo 2 no Flamengo aqui no Parque Antártica, o Careca... faz a pergunta, garoto. Eu queria saber o que vocês atribuem isso, porque o Flamengo, o Vasco são times que têm dinheiro. Tá, o que você atribui isso? Foi uma boa pergunta desse rapaz. Esse rapaz não está tão assim perdido naquele mar de confusões. Ele é um bom rapaz, pode ser aproveitado. Deve ser o futuro presidente, vou se lançar como candidato. Então o que acontece? Eu vou fazer umas contas aqui, eu acho que o Flamengo, em nível nacional, tem 5 campeonatos. E o Palmeiras, há 20 e alguns anos, não ganha nada. Quer lembrar o nobre rapaz? Lembrar o nobre rapaz? Você não quer dizer nada pra nós. Que realmente
Palmeiras não quis dizer nada pra nós. Não quis dizer nada. Quis dizer Vocês torcem contra, vocês querem que perca mais, vende mais camisa. Graças a Deus. Quanto mais perde, melhor. Quanto mais o Palmeiras ficar sem títulos, mais as torcidas vão crescer. Vão crescer, pô. Você pega o exemplo da Gaviões e da Independente. Não, a Gaviões, a Gaviões tem 16 mil sócios e o Corinthians ficou 23 anos. Mas é isso, rapaz, é isso. Flamengo com 5 títulos pode se dar o luxo de participar da Libertadores, por exemplo, coisa que ele desconhece. Libertadores da América. Qual é a pergunta? A pergunta é por que os times do Carioca... Mas eu respondi, houve um problema de comunicação, eu respondi. O Flamengo ganhou 5 vezes e abandonou. O Flamengo tem 5 títulos nacionais, eles... Respondi lá Roma, lá Itália, lá não. Qual foi o maior sufoco que o Mancha passou? Foi em Marília também. Também em Marília? Marília, a torcida do... eu recordo de um certo campeonato brasileiro, Palmeiras e Corinthians no Morumbi, vocês com 6 ônibus, a Mancha com 1. Eu recordo disso, mas assim de passagem, né? Vocês me desculpem, então. Ok. Foi Marília. Garoto, diga. Eu queria saber, eles dizem que não são violentos, que amam... Eles quem? A Mancha Verde. Não só a Mancha, como a Tupi e as outras torcidas do Palmeiras. Agora eu quero saber, eles não ganham já faz 15 anos. Como ele responde a pergunta que ele quebrou lá, quebrar o Parque Antártico, ele já não tem troféu, por que quebrar o troféu? Aonde que está a não violência? Aí é um fato que foi apurado, não havia torcida organizada envolvida nisso. Aí acredite se quiser. A polícia abriu inquérito e não descobriu nada. Aí eu não posso fazer nada. Vocês querem que eu faça o quê? Não tinha torcida uniformizada envolvida. Foi uma ventania que deu lá. Deu uma ventania. Fazer o quê? Aí fica no ar, né, bicho? Mudando de assunto um pouco. Hoje o Flamengo tentou fazer isso também, só que tomaram um couro lá do segurança do Flamengo, né? Desconheço. Leonardo, Paulo. Mudando de assunto um pouco. Hoje todo corintiano quer saber como é formado os Gaviões. Se tem diretoria, como que é... O cara é o Jabaque, vai falar rapidinho. Os Gaviões da Fiel, ele é composto por 3 órgãos constituídos. Tem a diretoria executiva, um conselho deliberativo, que é o órgão soberano do Grêmio, e um conselho fiscal para analisar e fiscalizar as contas do Corinthians. Toda pessoa que entra nos Gaviões da Fiel hoje, para pegar a camisa, ele é obrigado a assistir uma reunião na qual é colocada para esse torcedor qual a filosofia e a finalidade dos Gaviões da Fiel. É lógico que nós não conseguimos atingir a todos os sócios dos Gaviões, não conseguimos colocar a filosofia, porque se nem no Exército, que é o lugar de disciplina mais rígida, não se consegue, porque tem desertor, não é os Gaviões que vai ter a pretensão de ser perfeito, mas a gente está lutando para ser o melhor, pelo menos. Eu queria fazer uma observação aqui, ó, você desculpa. Não, porque a menina olhou pra mim ali agora, dos Gaviões, e falou que eu não sei responder nada. Não, mas veja bem, eu queria que vocês se colocassem no meu lugar. Não está sendo um debate. Vocês, as perguntas que são feitas pros amigos aqui são diferentes do que são feitas para mim. Então eu sou sincero, eu respondo. Complexo de perseguição. Eu respondo de acordo com o que eu penso. Ok, vamos voltar para cá. Amigos estão Paulo, depois vocês conversam aí nos bastidores e se resolvem. Fala, garoto. Eu queria perguntar ao cara da Independente, a questão que sempre que tem um jogo entre um clássico aqui, eles estão sempre preparados para uma batalha, eles levam pedra, paus. Isso quer dizer que vocês são pacíficos? No caso, para você fazer essa acusação, você já entrou no ônibus da Independente num dia de clássico ou não? Você, no caso, está acusando, falando que em dia de clássico, os ônibus da Independente... Os ônibus, isso foi falado pelo capitão da polícia. No caso, eu não sei se você está sabendo, mas todo jogo clássico, antes do jogo, há uma reunião no batalhão com o Coronel Farolo e o Major Rezende, onde é colocado, são traçadas as metas, caminho de torcida e tudo. E durante o caminho são feitas várias blitzes, entendeu? Então, no caso, isso impossibilita de que uma torcida se encaminhe para o Morumbi, munindo de paus, pedras, entendeu? No caso, o que você pode estar acusando, eu não vou negar. Há muito tempo atrás poderia até acontecer isso, entendeu? Porque não havia uma ligação entre torcida organizada e batalhão, entendeu? Então, sabe, gerava
uma bagunça nas torcidas. Então, agora que já de 2 anos para cá há um conceito disso, todo clássico há uma reunião antecipada 2 ou 3 dias antes e são traçadas as metas. No caso, se você quiser comprovar, é só você se encaminhar para o jogo num ônibus de torcida organizada. Vamos lá. Quem mais tem perguntas? Que a gente tem 3 minutos aqui para acabar o programa. Eu queria saber se a torcida do Palmeiras atribui essa falta de... a sua violência, a falta de títulos. Pode ser também, eu não discordo de você. Eu acho que a torcida, com essa falta de poder gritar, é o que acontece. O pessoal vai engasgando, vai ficando nervoso. E aí explode. Chega uma hora que tem que explodir, né? Deixa eu dar uma palavrinha aqui, já que está terminando o programa. O pessoal de São Paulo, que quer se filiar à torcida jovem, procura o Alexandre ali. Bom, eu queria perguntar, eu sou palmeirense, né? Apesar de eu estar aqui no meio da Gaviões. Que eu vou, todos os jogos do Palmeiras desse campeonato eu fui. E meu pai não dá maior apoio nada, porque ele fala, você é louco de ir lá, não sei o que, só dá briga, não sei o que. E eu queria dizer que se essa violência não é pior pro próprio nosso time, que faz com que a própria torcida foge dos estádios, jovens como eu aqui, que somos palmeirenses a maioria, nós não vamos quase. Eu vou, mas muita gente que conhece não vai. Você não deixa de ir. Eu queria que você pegasse as últimas estatísticas. Quando o Palmeiras está bem no campeonato, o Palmeiras é líder de arrecadação. Então eu acho que não prejudica a torcida do Palmeiras. Ah, tudo bem, vocês também. Eu não estou tirando o mérito de vocês também. Terminou o tempo do Matéria-Prima. Eu queria agradecer mesmo ao Gaviões, à torcida independente, à torcida do Flamengo, ao Bahia, ao Internacional, ao Mancha Verde, que fizeram um programa legal. Agradecer às garotas e garotos que lotaram Matéria-Prima. Eu acho que hoje a gente começou a discutir, fazer umas reflexões. Vou reconvidar para que a gente continue, porque na verdade esse papo é um papo que ainda tem muitas coisas e muitos aspectos a serem debatidos. Obrigado pela viagem que Flamengo, Bahia e Inter fizeram, respectivamente, de suas cidades até aqui. Eles vão se auto-apresentar, não é? As pessoas que estão aqui, os devotos Krishnas. Vamos ver, um por um. Sri Rama Das. Prazer. Uttameswara Das. Jagannatha Swami Das. Asananda Swami. Praladesha Das. Todos são Das, depois vamos saber por quê. Yashodamai Devi Das. Surashani Devi Das. Nilachala Priya. Certo. Mataji Vicky. Muito bem, agora a gente vai ouvir. Uma canção